Cheguei mais cedo do trabalho porque a obra no prédio foi cancelada. Entrei em casa sem fazer barulho, achando que ia pegar minha esposa assistindo novela ou lavando louça. Mas a casa estava em silêncio. O tipo de silêncio estranho, que parece esconder alguma coisa. Fui direto para o quarto, tirei o tênis e comecei a guardar umas roupas minhas que estavam jogadas pela cadeira. Abri o armário de cima, aquele onde ela guarda as coisas que não usa muito. E ali, entre uma bolsa de cor antiga e uma caixa com papéis velhos, vi a sacola. Era de uma loja cara do shopping. Lingerie fina. Vermelha. Ainda com a etiqueta. Daquelas que a gente vê em comercial de perfume. Toquei no tecido com a ponta dos dedos. Seda, ou algo parecido. Nunca vi ela usar aquilo comigo. Na hora, meu coração deu uma disparada boba. Pensei em tudo, será que era surpresa para mim? Alguma data que eu esqueci? Aniversário de casamento? Não, ainda faltavam 2 meses. Talvez um presente que ela ia devolver. Mas por que esconder? Fechei o armário devagar, sentei na beirada da cama e fiquei olhando para o nada. Aquilo ali não era para mim. Eu conheço a Fernanda. A gente já não vivia mais esses climas. Faz tempo que nosso toque virou rotina. Era beijo de bom dia, abraço rápido no fim do expediente. Nada de sedução. Nada de vermelho vibrante. Ela chegou meia hora depois, com sacolas de mercado e cheiro de desodorante novo. Me viu sentado e perguntou, sem olhar nos meus olhos. Chegou mais cedo. A obra foi adiada. Ficou nisso. Ela foi para a cozinha, começou a guardar as compras como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha, sim. Eu senti. Aquele tipo de sensação que não se explica, só aperta o estômago. Naquela noite, na hora de dormir, ela deitou virada para o lado da parede, como vinha fazendo há semanas. Nem boa noite direito deu. E eu fiquei ali, com os olhos abertos, ouvindo o barulho do ventilador e lembrando do vermelho escondido no armário. Alguma coisa tinha começado a mudar. Eu só não sabia ainda o tamanho do estrago. Aquela lingerie vermelha não saiu mais da minha cabeça. E, depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção nas coisas. Pequenas mudanças. Detalhes. Só que quando a gente junta os pedaços, começa a ver o tamanho da mentira. A primeira foi o celular. Antes, ela deixava jogado em qualquer canto. Agora, andava grudada com ele até para o banheiro. E começou a dormir com o aparelho no silencioso, virado para baixo. Uma noite, o celular vibrou bem baixinho. Eram quase 2 da manhã. Olhei de lado. Ela nem respirou diferente, mas com a mão por baixo do cobertor, arrastou o aparelho para perto. A tela acendeu. Vi só uma notificação, mensagem nova recebida. Sem nome. Sem aplicativo. No dia seguinte, ela disse que ia encontrar as amigas da igreja para organizar uma campanha solidária. Achei estranho, nunca foi muito próxima de ninguém de lá. Mesmo assim, desejei boa noite. Ela se arrumou como quem vai no encontro. Perfume marcante, maquiagem leve, batom discreto, mas roupa que não combinava com culto nem com fraternização de fé. Saí na janela quando ouvi o carro ligar. E ela saiu rápido, olhando para os lados, como quem foge de algo. Outra noite, cheguei em casa e dei de cara com uma geladeira nova na cozinha. Daquelas modernas, com painel digital e até filtro de água. Fiquei parado, sem entender. Que isso? Surpresa. Ela respondeu, me abraçando pelo ombro, como se eu fosse um visitante. Você comprou. Ganhei num sorteio relâmpago. Na igreja. Olhei para ela. Que sorteio? Do grupo de oração. Só mulher participa. Minha cabeça rodou. Primeiro, ela nunca gostou de sorteios. Achava armadilha para vender coisa. Segundo, o modelo da geladeira era exatamente o que ela pesquisava fazia meses, mas dizia que era caro demais para o momento. Naquela noite, ela fez questão de preparar o jantar sozinha. Não deixou eu encostar. Serviu tudo com um sorrisinho leve, como se nada estivesse errado. Mas por dentro, eu já não era mais o mesmo. A cada passo dela, eu via um rastro de mentira. E começava a perceber que eu não fazia mais parte da vida dela. Só da fachada. Esperei um domingo de manhã, com a casa ainda meio em silêncio, o cheiro do café enchendo a cozinha. Ela estava sentada na mesa, mexendo no celular com uma xícara na mão. Me aproximei devagar, puxei a cadeira e fui direto. Fernanda, posso te perguntar uma coisa? Ela não olhou. Continuou digitando, mas respondeu. Fala. Aquela lingerie vermelha, de onde veio? A mão dela parou no ar por um segundo. Depois, ela soltou o celular devagar, cruzou os braços e me encarou com um sorrisinho debochado. Tá fuçando minhas coisas agora? Não. Eu vi por acaso, no armário. Só queria entender. Entender o quê, Maurício? Que você anda inseguro. Ela se levantou da cadeira, foi até a pia, virou de costas para mim. A voz veio mais alta, mais firme. Não posso me cuidar. Me sentir bonita? Pode. Mas e a história da geladeira? Sorteio relâmpago. Isso existe. Ela virou rápido, rindo sem humor. Meu Deus, Maurício, você está virando fiscal de tudo agora. Vai querer saber quantas colheres de açúcar eu ponho no café também. Só quero sinceridade, Fernanda. Essa casa sempre foi baseada em parceria, não em surpresa escondida. Parceria? Ela rebateu, andando até mim. Parceria é quando o homem apoia a mulher,
Não quando começa a desconfiar de tudo só porque ela está evoluindo. Tem homem que não aguenta ver a mulher progredir, né? Aquilo me travou por dentro. Tá dizendo que desconfiar é machismo agora. Tu dizendo que você parou no tempo. Que se incomoda quando eu saio arrumada, quando ganho presente, quando sou reconhecida. Sabe o que é isso? Insegurança. E não é culpa minha. Ela pegou a bolsa em cima do sofá. Agora, se me dá licença, eu tenho um almoço com as meninas do grupo. E, por favor, para de criar novela na sua cabeça. Saiu batendo a porta. Nem me deixou responder. Fiquei ali, com a xícara ainda quente na mão, e uma certeza fria no coração. Ela estava escondendo mais do que uma lingerie. E começou a usar minha calma contra mim. Era um sábado de manhã. Eu estava varrendo a garagem, suado, tentando me distrair, quando ouvi o portão abrir devagar. Corri para a lateral da casa, por instinto. E vi Fernanda. Ela estava arrumada demais para a feira, salto baixo, blusinha nova, maquiagem discreta. Nada exagerado, mas montada. E não carregava nenhuma sacola de feira, só a bolsinha de sempre e o celular na mão. Desceu os 2 degraus da calçada com calma, olhando para os lados como quem se certifica que ninguém está vendo. E entrou num carro preto estacionado do outro lado da rua. Não era carro de aplicativo. Nem o da irmã. Era o carro do pastor novo da igreja. Pastor Rodrigo. Ele desceu para abrir a porta para ela. Terno azul escuro, sapato brilhando, sorriso ensaiado. Quando ela entrou, ele deu a volta rápido e os dois saíram devagar, como se fossem casal de novela. Nem olharam para trás. Eu fiquei parado, escondido atrás do portão entreaberto, com a vassoura ainda na mão, suando frio. A rua estava vazia, só o som de um cachorro latindo ao longe. A ficha demorou para cair. Na noite anterior, ela tinha dito que ia comprar verdura para o almoço de domingo. Falou com naturalidade, me deu um beijo rápido no rosto e sumiu para o quarto cedo. Mas a feira era na direção oposta. E não era com pastor nenhum que se fazia compra de couve. Voltei para dentro, sentei no sofá, e liguei a TV sem som, só para não ficar no silêncio. O coração estava disparado, e a mão tremia sem eu querer. Não era mais suspeita. Era quase certeza. Ela estava-me levando para idiota. E agora, eu sabia exatamente o rosto do outro. No domingo, ela fez questão de irmos juntos para o culto. Vestiu branco, passou batom claro e prendeu o cabelo como fazia nos nossos primeiros anos de casados. Me chamou no portão com aquele tom doce que só usava quando queria bancar a boa esposa. No caminho, fiquei em silêncio. Ela falava do almoço depois da igreja, de como ia ser bom ver todo mundo reunido de novo. Eu só respondia com "Ah". Por dentro, eu fervia. A igreja estava cheia. Gente que me conhecia desde que comecei a frequentar ali, quando ainda trabalhava de ajudante de eletricista. Pegamos um banco no meio. O pastor Rodrigo entrou pela lateral, microfone em punho, sorriso largo. Fernanda ajeitou a saia e sentou toda ereta, como se fosse a primeira-dama do culto. Depois da música, ele pediu silêncio. Hoje, temos uma homenagem especial. Uma mulher que tem se dedicado com amor às ações do ministério. Que tem sido um exemplo de serviço e fé. Algumas irmãs começaram a cochichar. Dona Fernanda, por favor, suba aqui. Eu congelei. Ela levantou com um sorrisinho humilde, olhou para os lados e caminhou até o púlpito. O pastor estendeu a mão, ajudou ela a subir e, sem soltar, virou para o público. Como símbolo da nossa gratidão, queremos entregar essa necessaire, artesanal, feita com muito carinho pelas mulheres do grupo. Ele tirou o embrulho de uma sacola de papel decorada. Era uma necessaire vermelha, com o mesmo padrão da lingerie que eu tinha encontrado. A mesma estampa. A mesma textura. A igreja inteira aplaudiu. Eu, não. Fiquei sentado, olhando para o chão. O rosto pegando fogo. Alguém ao lado cutucou meu braço com um sorriso, tipo, olha que linda sua esposa. Eu não consegui reagir. Ela desceu do palco com o presente nas mãos e olhou para mim, como quem espera reconhecimento. Eu só virei o rosto. Dentro de mim, alguma coisa morreu naquele instante. Depois daquele domingo, alguma coisa dentro de mim virou pedra. Eu parei de discutir. Parei de perguntar. Parei até de olhar para ela do mesmo jeito. E o mais estranho? Ela pareceu gostar da minha quietude. Passei a agir no automático. Acordava, tomava café em silêncio, saía para o trabalho sem fazer barulho. Voltava, jantava qualquer coisa sozinho, e ia deitar sem dizer boa noite. Ela ainda tentava manter a fachada, fazia perguntas soltas, me chamava de amor no meio da sala, perguntava se eu ia ao culto no próximo domingo. Mas eu só assentia, seco. Por dentro, eu observava tudo. Cada passo. Cada desculpa. Cada risada no celular escondido. E ela, achando que estava me enganando com aquela atuação de mulher dedicada. Eu fingia que acreditava. Mas era só para ganhar tempo. Comecei a conversar com o Josimar, um amigo da infância que virou advogado. Primeiro foi uma cerveja no fim de tarde. Depois, outra. Até que abri o jogo. Josimar, e se eu quiser me proteger? Tá desconfiando de alguma coisa? Não. Tu vendo. Ele olhou nos meus olhos e não precisou de mais nada. Me explicou sobre separação, divisão de bens, provas. Falou com calma, como se soubesse que aquilo não era só burocracia. Era dor. Voltei para casa naquela noite e ela estava no telefone, sentada na varanda, rindo baixinho.
Quando me viu, forçou um sorrisinho e desligou rápido. Era a Marta, disse. Estava falando besteira. Assenti. Abri uma cerveja, sentei no sofá e fiquei olhando para a televisão desligada. Ela foi dormir. Eu fiquei. Naquela noite, escrevi num caderno escondido atrás da caixa de ferramentas. Nome do pastor. Datas. Mentiras que ela contou. Meus horários. Comportamentos dela. Não era por vingança. Era por mim. Se ela queria jogo sujo, eu ia jogar limpo, mas preparado. Uns dias depois, fui até o terreno do meu pai, aquele que herdei junto com meu irmão mais novo, o Renato. A gente dividia o espaço, eu tinha guardado umas ferramentas lá, ele usava para criar umas galinhas e plantar coentro. Cheguei com a cara fechada. Queria conversar. De homem para homem. Ele estava sentado num banquinho velho, catando milho no chão. Quando me viu, sorriu. E aí, mau? Sumido, hein? Preciso falar contigo. Sério. Ele limpou a mão na calça e me olhou com atenção. Fala. É sobre a Fernanda. Tu desconfiando que ela está me traindo com aquele pastor novo da igreja. Renato mordeu os lábios e ficou em silêncio. Abaixou os olhos, como quem já sabia. Meu sangue gelou. Tu já sabia? Ele suspirou. Olha, mano, eu não queria me meter. Achei que era só amizade, que ia passar. Você viu os dois. Não vi nada de direto. Só ouvi uns comentários. Gente dizendo que viu eles saindo juntos, que ele vive dando presente. Mas, sinceramente, fala logo, Renato. Ele respirou fundo e soltou. Se ela está mais feliz, talvez seja melhor assim. Vai ver o pastor é melhor para ela, o é. Você sempre foi muito fechado, Maurício. Meio bruto. Ela merece ser feliz também. Aquilo foi um soco. Você está defendendo ela. Não tô defendendo ninguém. Só tô dizendo que, às vezes, a gente prende a mulher numa vida que ela não quer mais. Ela está sorrindo agora, né? E eu? Eu não mereço respeito. Você merece, claro. Mas, sei lá, às vezes, é melhor deixar ir. Fiquei encarando meu próprio irmão, sentindo o estômago virar. O cara que cresceu comigo, dividiu o pão seco, me deixou na mão com meia dúzia de palavras frias. Não falei mais nada. Só virei as costas e fui embora. Ali eu vi que a traição não estava só no quarto. Estava na minha própria família. Era um sábado abafado. Fiquei sozinho em casa porque Fernanda saiu cedo, disse que ia num retiro espiritual com as irmãs da igreja. Nem olhou para trás. Só jogou uma mochila nas costas e saiu com pressa. Fui limpar o quarto da bagunça. Mexendo nas gavetas, achei o velho notebook que a gente usava antes de comprar o celular novo dela. Estava jogado no fundo do armário, embaixo de umas toalhas. Peguei por impulso. Quando liguei, ele ainda funcionava. Lento, mas funcionava. Fui clicando sem muito rumo. Passado uns 20 minutos, achei uma pasta esquisita. Nomeada só com a data, 1504. Dentro dela, um monte de arquivos. Fotos. Abri a primeira. Fernanda, no espelho de um motel, rindo. De lingerie vermelha. Aquela. Meu coração gelou. Segunda foto, ela na cama, enrolada no lençol, com o cabelo molhado, segurando uma taça. A terceira tirou o pouco de ar que me restava, ela, abraçada com o pastor Rodrigo, os dois deitados, ela com a cabeça no peito dele. Tinha uma no chão também. Mostrava a lingerie vermelha jogada ao lado da cama, em cima do tapete, ao lado de um paletó azul escuro. Eu tremia. Passei os dedos nas teclas com raiva. Não era mais suspeita, nem desconfiança. Era a verdade, crua, nojenta, esfregada na minha cara. Num canto da pasta, um arquivo de vídeo. Dei play. Ela ria. Dizia, acho que se ele descobrir, ele surta. Mas ele não é de fuçar. Ele é lento. Fechei o notebook com tanta força que quase quebrei a tela. Levantei, andei pela casa como um bicho preso. Ela estava rindo de mim. Dormindo na minha cama, comendo da minha comida, e se encontrando com outro enquanto me chamava de amor. Agora eu tinha o que precisava. E ela nunca mais ia rir desse jeito. Esperei ela voltar. Nem mexi nas fotos. Deixei tudo salvo num pendrive, escondido dentro da caixa de fusíveis, que só eu mexia. Quando Fernanda entrou pela porta, já era noite. Trazia uma sacolinha com um terço e uma vela, como quem volta de peregrinação. Veio-me dar um beijo. Como foi o retiro? Perguntei, frio. Ela parou no meio do gesto, sentindo que algo estava fora do lugar. Foi bom, cansativo, mas bom. Tu até com dor de cabeça. HM. Fui para a cozinha, peguei uma água e sentei na mesa. Ela ficou de pé, me olhando, tentando entender. Que foi, Maurício? Você lembra de um pendrive velho que ficava no notebook antigo? A expressão dela mudou. Pequeno vacilo. Pequeno demais para quem não tivesse nada a esconder. Pendrive? Não, não lembro. Porquê? Porque eu achei. Ela deu um risinho sem graça. E daí? Olhei firme. E daí que tem foto sua com o pastor dentro de um quarto de motel. Lingerie vermelha. Cama desarrumada. Você rindo com ele. Eu vi tudo, Fernanda. Ela congelou. Mas só por 2 segundos. Depois respirou fundo,
Cruzou os braços e soltou. Aquelas fotos são antigas. Antes da gente se acertar. Antes de você virar esse marido apático. Antigas. A data tá no arquivo. Do mês passado. E você nunca errou, né, Maurício? Nunca foi grosso, nunca me deixou sozinha nessa casa como se eu fosse invisível. Você acha que ser marido é só pagar conta? Me levantei. Não muda de assunto. Tô falando de traição. Tô falando de você deitada com outro homem, escondendo isso e ainda me tratando como idiota. Ela bufou, virou de costas e gritou do corredor. Se você espalhar isso, eu acabo com sua imagem na igreja. Vou dizer que você me agrediu, que surtou de ciúmes. Vamos ver quem acreditam, a mulher voluntária ou o marido calado. Fiquei parado, sentindo o sangue ferver. Ela não negava. Não pedia desculpa. Só ameaçava. Ainda queria inverter a culpa. Mas dessa vez, eu não ia me calar. Na manhã de terça, fui até a papelaria perto da elétrica do seu Zé. Imprimi as fotos. Não todas, só as que diziam o suficiente sem precisar de legenda. 3 imagens, coloridas, qualidade boa. Coloquei no envelope pardo, junto com um bilhete à mão. A liderança precisa saber a verdade. Que justiça seja feita. Assinei como um irmão em Cristo. Esperei escurecer. Andei até a porta lateral da igreja, onde o pessoal do conselho costuma entrar. Vi que a luz da salinha estava acesa. Toquei a campainha e larguei o envelope na caixa de correspondência. Saí antes de alguém abrir. 2 dias depois, o pastor Rodrigo foi afastado por motivos de ordem pessoal, segundo o comunicado. Nada de detalhes, mas o burburinho já tinha começado. Gente cochichando no pátio. Irmãs do grupo se afastando da Fernanda. No domingo seguinte, fui sozinho ao culto. Me sentei no fundo. Fernanda nem apareceu. Diziam que estava com enxaqueca. Mas a verdade era outra. Ela não tinha mais coragem de encarar ninguém. Na saída, Dona Marlene me puxou pelo braço. Você merece coisa melhor, filho. Não respondi. Só assenti. 2 obreiros passaram por mim e baixaram a cabeça em respeito. Não tinha raiva no olhar deles. Tinha pena dela. A fachada caiu. O pastor sumiu do grupo do WhatsApp. Fernanda parou de postar versículos no Instagram. Silêncio total. A casa dela virou um deserto. Eu, pela primeira vez em meses, voltei a respirar. E ela, deixou de frequentar o lugar onde se achava rainha. A notícia correu rápido. Ninguém disse nada na frente dela, mas os olhares diziam tudo. As amigas da igreja, aquelas que viviam mandando mensagem, chamando para grupo de oração, oferecendo carona, sumiram. Uma por uma. Na semana seguinte, a geladeira nova sumiu também. Um caminhão de transportadora parou na frente de casa, com 2 caras fardados. Eu assisti da calçada, encostado no poste. Um deles me perguntou. O senhor é o proprietário? Só observador. Estamos recolhendo por falta de pagamento. 4 parcelas atrasadas. Eles puxaram o eletrodoméstico pela porta com todo cuidado. Vi o olhar dela pela janela da sala, espiando por trás da cortina. Quando o caminhão virou a esquina, ela não apareceu mais o resto do dia. Descobri depois que o financiamento estava no nome do pastor. Ela achava que ele ia bancar tudo. Mas com o escândalo, ele desapareceu. Sumiu de todas as redes, desligou os números. Deixou ela com dívida, nome sujo e um rombo na imagem que nunca mais ia colar. Teve que sair de casa. Voltou a morar com a mãe, num bairro afastado, cheio de subida e barro. Sem carro, sem crédito, sem prestígio. Passou de esposa admirada a um nome que ninguém queria citar nas reuniões da igreja. Depois que a poeira baixou, fui até o fórum da cidade com os papéis do divórcio embaixo do braço. Dei entrada sozinho. Sem advogado caro, sem escândalo. A moça do balcão olhou os documentos e disse. Tá tudo certinho. Quer incluir pensão? Não. Só quero distância. Assinei sem tremer. Voltei para casa e liguei para o Renato, meu irmão. Aquele que disse que ela merecia ser feliz. Tu vendendo minha parte do terreno, falei. Sério. Por um valor simbólico. Se quer, pega. Se não quiser, vende para alguém que queira. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse que topava. Transferiu o dinheiro no mesmo dia. Pouco, mas justo. Eu não queria mais nada preso àquele chão. Peguei o que sobrou e aluguei um ponto simples no bairro vizinho. Pequeno, com uma porta de ferro e 2 prateleiras quebradas. Reformei tudo com as próprias mãos. Instalei luminária, passei nova fiação, pintei as paredes com uma tinta que sobrou de um serviço antigo. Coloquei a placa, Elétrica Maurício, serviço justo, trabalho firme. No primeiro mês, não teve fila. Mas os poucos que vieram, voltaram. Boca a boca funciona. Passei a dormir num quartinho nos fundos, onde mal cabia a cama e uma comoda. Mas era meu. Não dependia mais de favor, nem dividia teto com mentira. E, toda noite, antes de apagar a luz, eu olhava ao redor e respirava fundo. Porque ali, na simplicidade daquele espaço, eu comecei a me reconstruir. Sozinho. Mas de pé. Era uma segunda-feira chuvosa. Eu estava arrumando os cabos na bancada quando ouvi a sineta da porta tocar. Levantei devagar, limpei a mão no pano e fui ver. Fernanda. Mais magra, rosto abatido, cabelo preso de qualquer jeito.
Usava uma blusa encardida por baixo de um casaco sarrado. Entrou sem pedir. Posso falar com você? Fiquei parado. O cheiro do passado entrou junto com ela. Mistura de perfume barato e arrependimento. Fala. Ela olhou em volta, os olhos marejando. Eu errei, Maurício. Fiz tudo errado. Achei que estava indo atrás de felicidade, mas só me afundei. Aquele homem, sumiu. Todo mundo virou as costas. Sozinha. De verdade. E veio aqui para quê? Ela abaixou os olhos. Não sei. Talvez só para dizer que me arrependi. Respirei fundo. Passei a mão na chave de fenda sobre a bancada. Eu também me arrependi. Ela ergueu o rosto com esperança. Me arrependi de não ter aberto os olhos antes, completei. De ter-te colocado num lugar que você nunca mereceu estar. Ela engoliu seco. Não respondeu. Apontou para fora, como quem entende o recado. Tá bom. Virou as costas e saiu, sem dizer mais nada. Fiquei olhando pela vidraça enquanto a chuva caía em cima dela. Nem tentei segurar. Nem doeu. Foi só o fim que já devia ter chegado. Não precisei procurar por justiça. Ela chegou sozinha, do jeito mais silencioso e mais certeiro. O pastor Rodrigo, depois do escândalo, tentou-se manter em outra igreja, numa cidade vizinha. Não durou 2 meses. O povo descobriu. As famílias saíram dos cultos. Os dízimos evaporaram. A igreja fechou as portas. O homem que vivia de microfone e pose, agora vive de corrida por aplicativo. Me disseram que dirige com boné abaixada, sem nome no crachá. Finge que não é ele. Mas é. Fernanda, por outro lado, foi caindo aos poucos. Tentei não saber, mas a notícia chegava. Tentou vender produtos de beleza. Depois bijuteria. Porta em porta, sempre com a mesma cara de quem quer esconder o passado debaixo da maquiagem. Passava aqui pelo bairro às vezes. Nunca entrou. Mas vi da janela uma vez. Olhou para a loja. Baixou a cabeça. Seguiu em frente. O brilho apagou. A voz sumiu. Aquela mulher que usava versículo como escudo agora pedia amostra grátis na farmácia. E eu? Eu segui. No meu ritmo. A loja cresceu. Montei uma pequena clientela fiel. Instalei tomadas, consertei ventilador, passei cabo em laje quente. Serviço honesto. Dinheiro limpo. Dormia pouco, mas dormia em paz. Na igreja nova, ninguém sabia da minha história. E eu não contava. Só chegava cedo, cuidava da fiação, resolvia o som sem cobrar. No final, agradeciam com abraço e sorriso. Coisa simples. Mas que vale mais que qualquer presente simbólico. Um dia, o pastor de lá me chamou num canto. Maurício, você tem o dom do silêncio firme. Fiquei sem entender. Tem gente que grita para se vingar. Você construiu em silêncio. Isso é raro. Sorri de leve. Voltei para casa andando devagar. A noite estava fresca, o céu limpo. Entrei no meu quartinho dos fundos, lavei as mãos sujas de graxa, deitei na cama e olhei para o teto. Paz não é barulho. É ausência de peso. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem carregar ninguém. Nem ela. Nem o passado. Nem eu mesmo.